Olá, pessoal, bom dia. Vamos só mais aguardar uns 3 minutinhos para o pessoal. Aí a gente já dá início ao nosso webinar. Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia. Acho que podemos dar início aí. Entrou o pessoal aí. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um webinar GFT. Hoje a gente está com um tema que vai explicar um pouco mais sobre a ferramenta Troposphere, como que ela pode ajudar a provisionar nossa infraestrutura na nuvem. Antes da gente iniciar, só alguns recadinhos. Para verificar se o áudio do equipamento está funcionando normal, se estão conseguindo nos enxergar, se estão conseguindo nos ouvir. Qualquer coisa, se tiver algum problema, pode ir mandando aqui no chat. Tentem manter o microfone no mudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir colocando aqui no chat. No final, a gente vai reservar um tempinho para ler essas perguntas, para responder. E só lembrando que essa reunião, esse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar depois no nosso canal no YouTube. Então, se perder alguma coisa, depois vai estar posterior lá, gravado no nosso canal. Se quiser passar já para o próximo. Bom, antes de iniciar, vamos se apresentar. Eu sou Felipe Campos, sou arquiteto cloud na GFT. Tenho um background comecei minha carreira mais como desenvolvedor e lá, em meados de 2012, eu fiz a migração para infraestrutura em cloud. Desde então, é a área que eu venho atuando, muito mais focado em AWS. E daí, aqui hoje com a gente também está com o Rafael Miyazaki. Vai, Rafa, se quiser se apresentar. Opa, obrigado, Felipe. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Miyazaki. Eu estou como arquiteto cloud aqui na GFT também. Sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, tá? E eu tive experiência, comecei como um time de operações, não um time de operações, né? Depois passei por alguns times de desenvolvimento, DevOps e é isso.
também sou interessado em projetos de transformação digital, tá? E espero que vocês gostem do webinar. Vai lá, Felipe, vai mostrar alguns dados para a gente. Beleza, pode avançar para o próximo. Aí. Bom, falando um pouco sobre a GFT, né? Somos uma empresa alemã com mais de 30 anos, onde o nosso foco é realmente em transformação digital e o mercado que a gente tem a maior fatia de atuação é na parte financeira. A gente está com uma presença global aí em 15 países, e só aqui no Brasil a gente já está com mais de 1.000 colaboradores, está batendo já quase já ultrapassou a faixa de 1.500 colaboradores. E assim, falando globalmente, a gente está com mais de 6.000 colaboradores. Aí pode passar. Esse aí é um pouco da nossa distribuição, como que a gente está hoje em questão de profissionais pelo redor do mundo. Então, ali no Brasil, vocês podem ver, a gente está com mais de 1.000 funcionários, mas boa parte distribuído no mundo. Pode ir para o próximo, Rafa. E esse é um pouco das nossas ofertas. Então, o que a gente trabalha, o que a gente consegue oferecer para vocês. Então, basicamente são essas as nossas áreas de atuações, mas essas caixas estão em constante mudança, toda hora está acrescentando uma nova aí. E daí, assim, se também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar a respeito de alguma outra caixinha que a gente não vai abordar hoje aqui nesse webinar, podem ficar à vontade, a gente vai disponibilizar nossos contatos no final. Daí, entre em contato, a gente pode conversar, redirecionar para cada setor responsável dessas caixinhas. Beleza? Próximo. Beleza, agora é o nosso mestre Rafa aí. Vai que é sua. Então, pessoal, só apresentar um pouquinho da agenda, tá? O que a gente vai falar hoje? Eu queria começar com uma introdução, tá? Só para mostrar para vocês quais são, relembrar, né, na verdade, e mostrar alguns pontos sobre por que que a gente está indo para a nuvem, né? Por que que a gente faz as coisas lá, por que que é legal, e já fazer uma conexão do que é o Troposphere e como ele pode ajudar a gente, né? Que aí eu vou falar sobre o Troposphere, é o tópico 2. Depois a gente tem um exemplo de template, tá? Bem básico, eu não quero trazer nada muito pesado, eu quero trazer isso de uma forma leve para a gente sair com uma impressão boa, uma impressão legal, que é bacana, sem enviesar, tá? Sem nada disso, mas depois juntar isso, o Troposphere com o Ansible, é uma fórmula bem legal, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Daqui a pouco eu vou começar a demo um pouco antes, tá? Porque eu preciso configurar algumas coisas, eu quero que todos vejam como que isso vai acontecer, tá? Então, depois eu vou passar um pouco sobre módulos e a infra imutável, né? Na verdade, a infra imutável, os módulos também são imutáveis, a gente vai ver tudo isso, tá? Depois eu vou mostrar a demo mesmo em si e concluir com alguns pontos o que tem que ser feito antes, os pré-requisitos, o que é bom, o que é ruim, tá? E só deixar bem claro que eu não quero fazer comparações com outras ferramentas de IAC, que é o que a gente vai comentar aqui, mas só para mostrar um ponto, um outro jeito de fazer talvez a mesma coisa com IAC, né? Mas deixar isso bem claro só para a gente abrir a mente e entender melhor como é que funciona esse carinha, o que ele pode ajudar, o que ele não pode, e ter mais uma opção aí no nosso leque, tá? Eu vou começar aqui. Aqui eu estou numa conta do Linux Academy, tá? Que eu já tenho. E eu vou só criar um playground aqui para a gente começar. E para mostrar para todo mundo que eu vou começar uma conta do zero, tá? Então, rapidinho, tá? Só para a gente... Como esse aqui demora um pouquinho para subir, seria legal que a gente começasse antes, né? Então eu vou deixar rodando enquanto a gente vai conversando e depois eu mostro todos os pontos do que aconteceu. Opa, um errinho aqui. Escrever certo. Beleza. Essa chave vai morrer, tá, gente? Então não vou cobrir ela. Vou deixar aqui já no jeito. Beleza. Eu já tô com o virtual env, tá? Porque como a gente vai usar Python, então eu só vou deixar um comando aqui.
Pra gente... Esse comando aqui que eu vou usar, ele vai subir e vai ser parte da nossa demo, tá? Beleza, vamos deixar ele aí trabalhando pra gente. E beleza, introdução, vamos lá. Por que que a gente está indo para a cloud, né? Por que que a gente precisa fazer isso? Ou por que que a gente está todo mundo querendo ir para lá? Um dos pontos que eu queria levantar é a flexibilidade, né? A gente tem como posso dizer? A gente pode escolher, a gente pode criar soluções de diversas maneiras e sempre o provedor, no caso a gente vai abordar a AWS hoje, ele tem várias maneiras de subir, ele dispõe vários serviços para a gente, então dificilmente a gente vai encontrar uma arquitetura assim que eu não consiga montar 100% aqui dentro. Pelo menos as mais convencionais a gente consegue todas levar para a nuvem e ter essa flexibilidade de usar vários serviços lá dentro. A escalabilidade, tá? Que é um ponto bem bacana, porque vamos pensar aí que está chegando a Black Friday, né? Então, para não ter todo aquele problema, putz, eu preciso comprar um servidor, preciso configurar ele, preciso colocar ele dentro do meu parque de máquinas, eu consigo fazer o esquema do pay as you go. Então, eu consigo escalar o quanto de máquinas eu precisar, o quanto de containers eu for preciso, e depois eu posso abaixar isso na medida que eu não for mais usando, tá? E depois se a gente for falar de agilidade e velocidade, a velocidade é uma consequência, talvez, da agilidade, né? Por quê? Porque com agilidade a gente consegue se adaptar a mudanças muito rápido, né? Então, e aí o que a velocidade traz, né? A gente consegue fazer experiências com mais velocidade, mais rápido, a gente consegue validar mais, a gente consegue arrumar mais e a gente consegue ter tudo esse feedback de uma forma bem rápida, tá? Então, não em sentido de ficar muito na frente, mas de conseguir fazer tudo que a gente quer ou tudo que a gente necessita, todos os testes que a gente precisa, de uma forma bem rápida. Então, esses são alguns pontos, tá? E aí eu queria fazer uma filosofar aqui um pouco. Já que a gente está pilotando tudo isso, tem é, está disponível para nós uma forma bem rápida de subir as coisas, tirando um pouco da burocracia que a gente conhecia quando era on-premise e tudo mais, né? Vai uma pergunta, né? Com qual velocidade a gente consegue subir tudo isso, né? Como é que a gente configura tudo isso? Porque se a gente hoje não precisa mais se preocupar com a burocracia de aumentar nosso parque de máquinas ou disponibilizar mais serviços do nosso lado, a gente precisa se preocupar com a agilidade que a gente consegue configurar tudo isso, né? Então, aí vai a pergunta, né? A gente consegue testar tudo isso no nosso ambiente, a gente está pilotando toda essa agilidade, escalabilidade, flexibilidade, velocidade da forma legal e usando todas as vantagens. Então, para introduzir, eu gostaria de pegar esse gancho na configuração, que é onde a gente tem despendido mais tempo, tá? Para subir nossas soluções e tudo mais, e apresentar o TrupleSphere como uma solução para isso, tá? Mas antes de mais nada, eu queria passar por aqui alguns jeitos que a gente pode configurar tudo isso ou como a gente pode interagir para construir o que a gente precisa, tá? Então, são 3 pontos, tá? O primeiro é o console de gerenciamento da AWS, né? A gente faz o login no console, vai lá na abinha de serviços, escolhe, no caso a gente vai fazer alguns exemplos com S3, tá? Então a gente escolhe o que a gente quer subir, configura, né? Vai criar o bucket, qual região, qual vai ser o nome, se a gente vai deixar versionado ou não. E pronto, cria o bucket. Se tudo estiver certo, ele vai estar com o serviço disponível, tá? Só uma maneira de deixar isso tudo um pouco mais visual, tá? Então, sim, aqui são os passos que eu acabei de comentar, tá? Então, tem isso para os 3 pontos. Login, eu vou lá em cima, lá não dá para ver muito bem, mas eu escolho o serviço S3 aqui, aí ele vai me levar para uma página que eu consigo criar meu bucket, coloco meu nome, o meu nome não, o nome do bucket, e coloco a região que eu quero que ele esteja e pronto. O serviço está disponível. Só para ficar mais claro, né? O S3, veja ele como um lugarzinho que eu posso colocar, subir meus documentos, tem diversas maneiras de eu usá-lo, mas
Só para facilitar aqui, vamos pensar nele como, sei lá, um Google Drive que eu subo minhas coisas lá para lá. Ele não é só isso, tá, gente? Não me entendam mal, mas é só para simplificar. E a gente consegue colocar alguns arquivos, consegue colocar vários tipos de arquivo em um file storage, tá? Voltando aqui para o slide, a segunda maneira da gente interagir e criar nossos resources seria pelo AWS CLI, tá? Que é o Command Line Interface. Então, primeiro, eu tenho que instalar esse carinha, preciso configurar as credenciais programáticas, né? Que a AWS, que a própria AWS passa para a gente, se a gente pedir por isso. E monto um comando, tá? E beleza, o serviço disponível. Então, de uma forma mais visual, eu instalo o CLI, eu configuro minhas credenciais, eu rodo o comando, monto o comando, né? Tem uma documentação toda certinha para isso, coloco os parâmetros que eu vou precisar, né? E legal, ele está aqui presente já para poder usar, tá? Só uma coisa que eu esqueci de comentar, no primeiro, que é com console de gerenciamento, ele é bem intuitivo, tá? Porque você consegue ir navegando através do navegador, né? E só que ele fica um pouco repetitivo, né? É bom para você fazer um conhecimento de área ali, criar um serviço novo que você não conhece, mas se ele não é escalável, né? Por exemplo, imagina que eu preciso criar 10, 20, 30 buckets, e não são só buckets, né? A nossa solução vai depender de vários outros resources, né? Então ele acaba não sendo tão escalável quanto a gente gostaria, tá? Aí se você pegar o AWS CLI, você vai ver que são comandos mais específicos, a gente consegue controlar isso através da linha de comando, ele também acaba se tornando repetitivo e a gente não consegue controlar um estado, né? É difícil eu chegar e falar, pô, eu criei um serviço, tento criar de novo, eu não tenho essa visibilidade, né? Então ele também acaba se tornando um pouco escalável, tá? Por mais que eu consiga fazer um for lá que vai rodando vários comandos para mim, é diferente, eu vou mostrar por quê, tá? E depois a gente tem o SDK, né? O SDK, da mesma forma, a gente tem que configurar um profile, a gente tem que instalar a biblioteca do Boto3, né? No caso, como a gente está mexendo com Python, é esse cara que conversa com a API da AWS, tá? A gente cria um código e define alguns parâmetros. Eu vou mostrar isso um pouco melhor, só que na forma de TripleSphere, tá? Isso aqui é só o Software Development Kit que a AWS proporciona, e nesse caso para Python, tá? E depois você tem o seu serviço disponível também. Só uma forma mais visual. Opa, não era isso, desculpa. Esse aqui é uma forma mais visual. Então eu configuro de novo o meu profile, instalo o Boto, desde que eu tenha pip e tudo mais. Depois eu crio uma funçãozinha bem pequenininha aqui, com alguns parâmetros, tá? Esse aqui tem vários parâmetros, depende da documentação. E rodo esse código e beleza, serviço disponível também, tá? Então aí, esse aqui acho que seria o ponto mais importante desses três, porque a gente vai usar. Eu citei todos, mas a gente vai dar ênfase para o SDK da AWS, que é como o TripleSphere vai ajudar a gente, tá? Então a gente pode criar funções específicas, a gente pode modularizar isso, então através de várias funções específicas, a gente consegue criar um módulo para a gente para criar e chegar num objetivo que a gente está almejando, tá? Então, seja criar pedaços da nossa infraestrutura com módulos modularizados, tá? Que de uma certa forma vão se conversar, mas de uma forma harmoniosa, tá? Então, eu consigo escalar isso, consigo reaproveitar código, né? Porque eu já vou ter as funções e esse é o ponto que eu queria chegar, tá? Nesse ponto da configuração. Beleza, então vou falar um pouquinho sobre o Troposphere, tá? Eu trabalhei com ele em 2018, tá? Foi um projeto bem bacana, tinha Ansible também, e não trabalhei constantemente, mas agora na squad que estou trabalhando, a gente tive a oportunidade de ver, de usar essa biblioteca novamente, e está sendo bem legal, tá? E aí, voltando para o slide, o primeiro aqui, né, que é a biblioteca de funções para criar templates de CloudFormation, né? Então aqui a gente já vê uma diferença do SDK. Por quê? Porque eu vou usar o IAC da própria AWS para criar os templates que ele consegue ler, tá? Então, seja YAML ou JSON, que a gente vai ver mais para frente, tá? No segundo aqui, da comunidade direto para nós, o que eu quero dizer com isso? É que como ele é da comunidade, ele só tem uma licença, que é um BSD license, e ele tem duas coisas que tem que ir, mas tem que ir na licença quando a gente usa essa biblioteca, mas ele é free
para a gente poder usar nos nossos projetos pessoais ou de empresa, seja lá como a gente quiser usar, tá? A gente só tem que colocar essas duas cláusulas, né? Sempre que a gente for usar isso, mas a gente pode usar e colocar nos nossos projetos, isso é bem bacana. Ele usufrui de estrutura de dados condicionais, loops, funções, etc. Né? Então, tudo que a gente tem usado, tudo que a gente usa no Python, né? Quem já mexe com Python consegue usar todos esses benefícios, tá? E hoje também, na squad que estou trabalhando, eu tive a oportunidade de mexer bastante com teste unitário para entender quais são os retornos das funções, o que ele está voltando, e sabe aquela. Para evitar o quê, né? Para evitar aquele mini infarto que, tipo, quando você vê o negócio, putz, deu erro, cara. Aí depois você olha e fala, mano, como é que eu errei isso? Dava para ter evitado, sabe? Então, ou até mesmo aquele erro que vira uma bola de neve, no final é pequeno, mas lá na frente, em produção, já acaba dando um problemão. A gente consegue ter esse tipo, a gente consegue evitar dessa forma, eu aprendi bastante nessa squad que estou agora, nesse sentido. E aí, cara, você consegue usar a estrutura de dados do tipo usar dicionário, depois você consegue trazer um JSON e transformar em dicionário, você consegue usar as condicionais. As condicionais tem no template do CloudFormation também, mas depois você consegue padronizar tudo isso de uma forma que seja unânime, né, com Python e tudo mais. Usando funções, dá para fazer estruturado ou com classes, do jeito que a imaginação de vocês quiser, tá? Então, aí ele também tem uma versatilidade para criar templates, né? Então, como eu tinha comentado, ele pode criar tanto em JSON quanto em YAML, que são as duas formas que o CloudFormation vai entender. Ele ajuda também, ele tem um built-in functions, que ele ajuda a detectar algumas coisas antes de ir para o CloudFormation e você tomar aqueles erros e ficar tudo vermelhinho lá. Ele faz uma validada no seu JSON, alguma coisa parecida com o designer que a gente tem na AWS, para quem já mexia com CloudFormation, tá? Então, são esses os pontos. E só lembrando que você pode pensar, putz, mas aí eu vou ter que aprender Python, TurboSphere, tá tudo ligado, tá? Esse aqui talvez seja uma curva de aprendizado que leve um pouquinho mais de tempo, não tanto, tá? Mas que depois vale a pena, porque você vai criar módulos, você vai conseguir deixar isso, você vai conseguir reutilizar o seu trabalho, tá? Então acho que vale a pena pensar nisso também, se for por esse lado, tá? E aí, aqui é uma imagem para fazer uma analogia para vocês, porque assim, vamos supor aí, cara, eu adoro pizza, adoro comer pizza, e vamos supor aí que o Felipe, eu e o Sugihara falando, cara, vamos comer uma pizza, vai? Então, beleza, então vamos para uma pizzaria, imagina uma pizzaria com um ambiente bem bacana, e a gente tem que fazer meio que um fluxo para conseguir essa pizza pronta, né? Então, como seria, né? Eu vou eu vou conversar com o português, com o garçom, ou seja lá quem for ajudar a gente com o pedido, tá? Aí ele vai falar, pô, cara, a gente vai pensar, pô, a gente quer uma pizza de, sei lá, calabresa, pepperoni, não sei o que vocês gostam aí, ou se todo mundo gosta de pizzas ou não, mas eu adoro. Então, faz uma borda recheada, tudo que a gente tem direito, e depois passa para o garçom, ele anota o pedido e ele manda esse pedido para o pizzaiolo, tá? Que é o cara que vai criar essa pizza e no final, pizza pronta. Então, isso não é muito diferente se a gente fosse pegar um flow de como a gente precisa que os resources que a gente precisa dentro da AWS, no caso, sejam feitos, tá? Então, imagina que esses mesmos três terminaram de comer a pizza e legal, agora eles vão que eles vão fazer? Beleza, agora a gente precisa pensar numa solução. Eles pensam na solução, então, fazendo uma analogia com o português, eles vão usar o Python para conseguir conversar com o Troposphere, que no caso seria esse garçom aí, que vai entender o que o Python estava querendo dizer, o que esses três queriam dentro da nuvem, e ele vai falar assim, beleza, entendi o que vocês querem, vou fazer o pedido e vou transformar isso em JSON ou YAML, e que vai ser como o pizzaiolo, no caso, que agora é CloudFormation, tá? Ele vai entender esses resources e beleza, se tudo der certo, solução pronta. E a gente tem o desenho lá atrás que a gente pensou, foi transformado
e agora a gente tem uma solução pronta. E aí, eu ainda gostaria de especificar que, ó, pensando bem, a gente vai ter que usar o Python, o Troposphere, e depois a gente vai ter que dar um jeito de mandar isso para o CloudFormation, e depois, só assim, para a gente ver a nossa solução pronta, tá? Então, a gente, não menos importante, mas não esquecendo dos passos, no CloudFormation eu preciso criar uma stack, tudo aquilo que a gente precisa, e aí a gente pode achar um jeito de juntar isso, tá? Como que eu faço para isso tudo acontecer de uma forma correta, numa ordem legal, que funcione, rodando os comandos certo? Porque nem sempre o comando certo dá o resultado certo se não tiver feito na ordem certa, tá? Então, eu vou falar mais para frente disso. E aqui eu queria mostrar um exemplo de template bem simples, tá? Bem simples mesmo, que é uma criação de um S3, novamente, tá? Mas, mais uma vez com uma historinha, né? Vamos pensar que o Rafael Miyazaki, o Felipe Kiko e o Rafael Sugihara estão brigando lá porque, putz, cara, cada um quer um bucket, cada um quer colocar suas coisas num lugar separado, e eu preciso criar esses três, tá? Aí, beleza, eu criei aqui um dicionário, tá? É uma estrutura aqui dentro do Python que é chave-valor, tá? Chave-valor tem lista, tem outro dicionário aqui dentro, mas enfim, não se atentando muito a esses pontos, eu coloco aqui, esse config é o dicionário e eu poderia deixar ele em outro lugar, poderia deixar ele de uma forma que eu consegui parametrizar para cada ambiente. Tem vários jeitos de imaginar como a gente vai trazer tudo isso para o Python e para o Troposphere entenderem isso, mas aqui eu estou fazendo o import da biblioteca das funções que realmente vou precisar, tá? E adiciono, então eu instancio aqui o meu T, né, que vai ser o template, né, e depois eu começo a adicionar coisas dentro dele, né. Ah, beleza, eu quero que o meu CloudFormation, que é minha stack, tenha uma descrição. Então eu coloco uma descrição, pega a descrição lá desse cara, que vai ser isso aqui, e depois eu preciso criar também esses buckets, né. Então para cada bucket dentro dessa lista, ele vai criar um bucket S3 para juntando com o nome de cada pessoa, né? Então vai ser um bucket para cada um, né? Para não ter briga. E aqui eu consigo adicionar as tags e eu só concateno essas tags que existem aqui, tá? Então eu posso colocar N tags, posso colocar qualquer necessidade de business de tags que eu precisar, eu consigo usar nessa forma e depois eu concateno, né? Porque imagina que eu estou subindo uma solução com vários serviços, né? Então esse aqui pode ser um bucket, mas o nome não vai ser o mesmo para todos, né? Então, pelo menos o nome eu deixo diferenciado, então eu só concateno esse cara com... Concateno não, né? Eu coloco os dois parâmetros e essa função de tags vai entender que eu quero fazer que o nome seja bucket3 mais o nome, e isso eu poderia fazer para subnet, para VPC, do jeito que vocês imaginarem, tá? E depois aqui no final eu coloco as duas formas para a gente comparar como é que ele vai fazer, como é que ele vai, qual vai ser o output disso, né? Se vai ser para JSON, se vai ser para YAML, ou qual que eu escolho, isso depende da preferência, né? Tem gente que prefere JSON, tem gente que prefere YAML sem brigas, tá? E aí, os resultados disso tudo, tá? E isso aqui é o JSON aqui na esquerda e o YAML na direita, tá? Aí a gente começa a ver, olha que legal, ele pegou a nossa descrição legalzinho lá, ele falou, ó, beleza, os resources que eu vou criar dentro desse cara é um bucket para o Felipe Kiko, um bucket para o Rafael Miyazaki e um bucket para o Rafa Sugihara, tá? E aí, adicionando todas essas tags, tá? Mais o nome, então o nome fica certinho aqui, Rafa Sugihara, Rafael Miyazaki e Felipe Kiko, tá? Mais as tags que eu coloquei lá, e isso poderia se estender para outra N tags que a gente precise, sei lá, para taguear e deixar tudo, a gente conseguir pegar o preço disso tudo, ou seja lá para que a gente precisa de tags, tá? Tem uma série de coisas que a gente precisa de tags, mas esse não é aqui o foco, tá? Então você vê que, pô, mas o cara usou um código ali para montar esse negocinho aqui com três resources que ele vai criar. Beleza, mas imagina que esse template aqui começa a ficar enorme, cara, porque eu posso começar a criar uma VPC, posso criar, se eu posso fazer um two-tier aí para usar várias subnets, aí vou ter que fazer os route tables, internet gateway, toda aquela linguagem lá de usar network dentro da AWS. Então, imagina que esse aqui é um
template pequeno, vai? E isso pode crescer ao longo do tempo, e eu poderia muito bem versionar esse template aqui, fazer isso manualmente, seria também ok, não tem problema nenhum, mas imagina que esse template vai começar a ficar complexo, com várias linhas, aí eu vou ter alguns ifs lá dentro, e posso colocar parâmetros, adicionar uma série de coisas que podem trazer uma complexidade maior, e se vocês forem ver aqui, pelo menos no JSON, ele tem toda essa parte de duas aspas, com vírgula, é uma forma que pode ter bastante erro, tá? Então, isso é um benefício daquele built-in functions que eu tinha comentado lá no começo, tá? E aqui na direita é a mesma coisa, tá? Só que para YAML. Ele fez igualzinho, tá? Tem os 3 buckets aqui, ele passa as propriedades com os nomes certinho, e o resultado do que a gente precisava, daquele código lá atrás é isso, tá? E aí, só puxando aquele gancho da pizza lá, voltando para aquele slide, eu comentei que tem alguns passos que precisam acontecer numa certa ordem para que a gente consiga ver tudo isso sendo criado dentro da AWS, tá? Só para e aí, eu queria falar para vocês do Ansible, tá? Antes de ir para o slide, seria legal eu comentar um pouquinho sobre o Ansible, né? Eu conheci ele quando a gente tinha que administrar um parque de máquinas, a gente tinha que, a partir de um controle ou de um master, a gente poderia jogar comandos para executar em N servidores, e a gente conseguia configurar, atualizar, baixar pacote, startar serviço, fazer até um deploy e por aí vai, tá? Então, ele é agentless, tá? Então, desde que eu tenha instalado no lugar que eu vou usar e a partir desse local eu tenha acesso às outras máquinas, eu consigo usar ele sem ter que instalar nada. É um pouco diferente dos outros irmãos dele, Puppet, Chef, tá? Mas não vou entrar no mérito. E é uma ferramenta de gestão de configuração, né? Para tirar interação manual. E agora, voltando para o slide, vamos ver o que esse cara traz, tá? Então, ele vai trazer menos custo, menos erros, menos manutenção, menos retrabalho, tá? E vai economizar para a gente tempo, agilidade e controle, tá? E como é que eu posso utilizar ele, né? Imaginando naquele cenário que eu posso deixar eu posso organizar toda a gama de comandos numa ordem certa, do que eu preciso para que aconteça o que eu quero, eu consigo fazer o deploy com teoricamente um comando, né? Que a gente vai ver aquele comando que eu dei start ali no comecinho da apresentação, ele acaba transformando isso numa automação completa. Então, eu consigo centralizar e organizar em nome, se for colocar um termo mais técnico, em roles, e essas roles vão fazer todos os comandos que eu quero para cada ação, né? Dividindo isso por tag, eu consigo fazer chamadas bem legais, né? No caso ali, eu fiz uma tag de demo, ele chama tudo que eu quero criar, ele invoca, né, todas essas roles e roda todos esses comandos numa certa ordem para que eu consiga ver lá na frente a infraestrutura toda criada, tá? Então, por conta disso, eu consigo não me blindar, tá? Mas eu consigo ser menos suscetível a erros, com menos interação manual, tá? Porque eu não vou ter que rodar todos os comandos e todo aquele tempo gasto com rodando os comandos, vendo se está tudo certinho. Uma vez que eu deixo ele programadinho lá para fazer o que eu preciso, eu mudo alguns parâmetros dentro do YAML, que ele é configurado por YAML, e pronto. Ele já consegue fazer o que eu programei ele para fazer, tá? Então, é sempre importante lembrar que para isso funcionar legal, infrastructure e tudo mais, toda aquela gama de GitOps e tudo mais, tem que ter uma pipeline de não precisa específico de infra, tá? Mas uma pipeline que vá rodar todos os comandos, eu consigo testar tudo isso, consigo ver se passa lint, consigo ver se está com a sintaxe toda bonitinha, consigo garantir um certo padrão de qualidade dentro dessa pipeline, e uma vez que eu faço alguma modificação, já consigo ver isso testado, tá? É um feedback bem rápido do que eu estou trabalhando, do que eu estou fazendo. E eu consigo fazer também a definição de parâmetros na chamada do comando do Ansible, né? O que isso significa? Imagina que ali
o Ansible, para ele funcionar, ele vai precisar de alguns comandos. Dependendo de como a gente quiser executar, eu posso deixar que é um default ele sempre usar o ele sempre fazer esses comandos no environment para dev, tá? Mas aí, se eu quiser mudar, eu tenho que explicitamente trocar ali e falar, o meu env agora vai ser prod, tá? Só para tentar garantir uma diferenciação ali e que isso não aconteça, não ocorra em algum servidor que a gente não queira, alguma coisa que a gente não quisesse que ocorresse, tá? Então, beleza, isso é o Ansible. E aí, legal. Agora eu queria discutir um pouco, comentar um pouco sobre a infra e os módulos imutáveis, né? Será que os módulos precisam ser imutáveis também ou só a infra sendo imutável é o suficiente, tá? Vamos ver isso aqui. Então, ser ou não ser imutável, né? Só para o que, que é imutável, né? O que isso significa, né? A gente pode tem algumas características aqui que eu gostaria de comentar, que uma delas, a primeira aqui, é a singularidade e a descartabilidade, tá? Então, o que, que seria alguma coisa singular, tá? Se a gente fosse colocar dentro de para uma máquina virtual, uma coisa singular é aquela máquina que a gente começa a gostar dela, né? Ela começa a fazer comandos específicos nela e precisa arrumar alguma coisinha, a gente faz um SSH ali, entra nela, vê o que está acontecendo, e no final das contas a gente vê que teve alguma customização que a gente não consegue mais repetir só com a automação que a gente tinha, tá? Então, deixar alguma coisa singular é fazer com que ela fique diferenciada, né? E depois, se acontece alguma coisa com ela, eu vou ter uma série de problemas, porque às vezes ela está tanto tempo funcionando, eu já não consigo mais saber o que aconteceu, não tem mais histórico, e aí contra a descartabilidade, né? A descartabilidade é totalmente o contrário, né? É, a gente tentar fazer com que por mais que fazer ela cumprir o papel dela, tá? Mas por mais que ela seja muito necessária, que ela esteja fazendo tudo que ela precisa, se por um acaso ela cair, a gente tem um jeito de subir ela configurada, uma golden image, ou seja lá como a gente pensar nisso, para que ela seja descartável. Então, uma vez que ela cai, ela morre, ou seja lá como a gente quiser chamar isso, ela não fazer aquele estrago pra gente, tá? Não trazer todo aquele, putz, cara, caiu aqui agora, não sei o que lá. Então isso traz também uma manutenção sem emoção, né? O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma infraestrutura imutável, eu sei que ela não vai ficar mudando, porque eu vou mudá-la apenas pelo código. Então, se eu mudar o código, desde que ela esteja na esteira, ela vai ser testada, o código vai ser testado novamente, e depois, se tudo der certo, ela vai fazer o deploy de uma outra infraestrutura, tá? Então, a gente consegue ter um módulo que é específico para fazer alguma coisa, mas e criar uma infraestrutura diferenciada ou uma infraestrutura que já exista, só que vamos pensar que a gente quer excluir, a gente quer adicionar, a gente quer fazer o update de algum resource, mas eu não quero mexer na minha infraestrutura que está funcionando agora, ela está funcional, né? Então eu não quero ficar testando coisas lá, fazendo deploy, mudando ela, tendo o risco de ter que fazer um rollback e tudo mais, tá? Então, para acontecer essa manutenção sem emoção, eu consigo simplesmente clonar esse módulo, subir num ambiente totalmente novo, controlado ali, porque ele já está todo como código, ele já está acontecendo de uma forma legal, e testar isso, e talvez alinhado a sei lá, um canary deployment, a gente consegue, desde que não fira, né, as métricas de monitoração e tudo mais que a gente, é legal que a gente tenha, né, espero que a gente, todo mundo tenha isso em mente, mas desde que não fira as métricas de monitoração, testar um pouco do tráfego para esse novo ambiente, se ele já estiver homologado, estiver ok. E se der certo, a gente ir passando aos poucos e fazendo esse deploy aí bem controlado, bem tranquilo, sem deixar ninguém sem dormir, tá? Sem interação manual. Diminui suscetibilidade a falhas, né? Que isso quer dizer, né? Tipo, que é uma falha zumbi, né? Que é um comentário, sei lá, uma brincadeira que eu gosto de fazer às vezes, que às vezes tem aquela falha que você fala, putz, cara, já arrumei, já tá tudo certo, já não é mais falha,
já tenho fix para ela. E aí, quando você menos espera, acontece alguma coisa diferente, um cenário diferente, e esse cara volta e você fala, pô, mas já arrumei isso, né? Então, se a gente tira a interação manual, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Por quê? Porque já naquele jeito de singularidade e tudo mais, né, sem singularidade, eu não vou ter nenhuma manutenção que eu não saiba qual é, porque isso tudo vai estar no código, tá? E eu posso ver através do Git e tudo mais, tá? Então, seria isso. E também trazer uma confiança no ambiente que controlado, tá? Eu consigo reproduzir inúmeras vezes esse ambiente, construir ele várias vezes, testar, pegar todos os feedbacks do que está acontecendo, entender por que se estiver dando problema, por que está dando problema, antes de eu mandar isso para produção, tá? Não que a gente não tenha testado isso com rolling deployment, seja lá qual for a estratégia, mas que a gente com isso, eu não preciso ficar mudando a infra que já existe. Ela fica ali paradinha, bonitinha, funcionando do jeito que está. E toda vez que eu precisar fazer uma modificação nisso, eu crio um outro ambiente, testo lá nele, destruo, mato, subo de novo e por aí vai, tá? Então é isso que eu queria. Aí, vamos voltar aqui para a demo daquele comando e se tudo der certo, ele já vai estar com a infraestrutura certinha para a gente, tá? Ó, o comando do Ansible terminou, tá? E eu vou mostrar o que esse cara criou, depois eu vou mostrar um pouquinho do código que eu usei para fazer isso, tá? Então, vamos só copiar esse cara aqui. Vou fazer o login lá. Cloud User. Beleza, não quero usar. Prove. Sign in. Beleza, aqui eu tenho uma conta novinha, tá? Então ela teoricamente não tinha nada. E o que eu quero mostrar, como vocês viram que eu subi tudo lá, o que ele criou para mim, né? Então, logo quando eu iniciei ele só tinha esse FST, que é uma coisa que já nasce com a conta, tá? Mas aqui eu criei 4 stacks para mostrar para vocês o que aconteceu, tá? E esse comando aqui, que era do Ansible, tem muito a ver com tudo isso, tá? Ele fez de uma forma organizada, com uma ordem certa, tudo que eu preciso subir, tá? Então, se a gente pegar essa primeira demo aqui da network, e a gente for em events aqui, a gente vai ver, ó, ele criou uma série de resources, que a gente consegue ver desse lado aqui, tudo que foi criado, tá? Que foi uma aplicação two-tier, tá? Então, 4 subnets, 2 privadas, 2 públicas, Internet Gateway, NAT Gateway, 2 NAT Gates, né? Uma para cada, para ter um high availability, uma em cada AZ, tá? E Elastic AP para o NAT Gateway, tá? E eu vou mostrar isso tudo no console. E aqui, olha que bacana isso aqui. Eu consigo exportar alguns dos valores que eu vou precisar usar em outras stacks, tá? Então, eu não preciso colocar como parâmetro aqui, eu posso usar essa parte de outputs, e ele vai falar, aí quando eu for usar em outra coisa que precisa saber na network, eu vou lá e consulto esse cara como output, e falo assim, ó, beleza, da stack Ansible Demo Network, pega para mim a subnet privada, se for, sei lá, vamos supor que a gente está criando um back-end aí, e as 2 subnets privadas, e sei lá, para o load balancer eu quero usar as 2 subnets públicas, tá? Então eu consigo usar isso de uma forma cross, contanto que o nome da stack seja único, aí eu pego todos esses caras aqui e consigo já sair utilizando de uma forma mais dinâmica, né? Sem ter que colocar ele como parâmetro e tudo mais. E uma coisa, eu não tiro a dependência entre as stacks e a ordem que elas precisam subir, porque eu preciso de uma network criada para fazer esse exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, mas eu consigo pegar esses outputs já sem ter que ficar colocando parâmetro, sem saber de como ele vai nascer ou qual vai ser o ID dele. E aí depois ele cria para a gente outra coisa legal, que é um cluster de Fargate, tá? Com a LB, LBSG, o próprio cluster, Code Pipeline, só para subir uma imagem, vou mostrar para vocês. Um listener, tá? Bem simplesinho. E target group, tá? Desculpa, o target group vem no serviço. E aí sim eu faço a subida desse serviço de uma aplicação que eu tinha aqui,
para demonstração, tá? Ele cria o SR para eu mandar a imagem, né, que vai ser como em container. Ele cria o serviço, cria um listener rule, aproveitando o parâmetro do Elastic Load Balancer, que eu vou precisar disso, né, para eu pendurar em qual regra que eu vou escutar no Load Balancer, e cria também o Target Group para esse cara ficar cadastrado no ALB, né? Task Definition para saber como é que eu vou subir o meu container e tudo mais. Um Code Build para fazer uma build rapidinha da imagem e a pipeline em si, tá? Uma pipeline bem simples por sinal, tá? E depois aqui tem um outro que é um pouco mais visual, digamos assim, tá? É uma demo separada, eu não estou usando esses três caras aqui, então vamos separar em duas aplicações, né? Que a gente está criando, ou dois jeitos de montar alguma coisa, tá? Então, que seria com fazer um bucket, né? Um bucket privado, que ele tem uma distribuição do CloudFront e ele troca uma chave de identificação para só requisições do CloudFront chegarem nesse bucket e ele conseguir expor o content, tá? Aqui ele tem isso aqui, vamos clicar aqui. E aqui ele só manda uma imagem para a gente, tá? Ele tá é uma distribuição do CloudFront, tá? Uma CDN, né? Então, bom, é só um conteúdo estático, né? Que eu queria exibir. E está funcionando, como vocês podem ver. E depois vamos ver essa outra stack aqui, o que aconteceu, né? Vamos primeiro ver na parte de VPC, o que ele criou para a gente. Se a gente for aqui em Your VPCs, tem nada, né? Olha que legal, ele criou aqui, ó, Demo Network, criou uma VPC. Ele criou com as tags que eu importei para ele, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá no exemplo, a nossa pizza pronta aqui, ela tá já com o project name, qual que é a environment dela, da onde que ela veio, né? Isso aqui já vem próprio do CloudFormation, mas aí ela fala, ó, o nome dela, Demo Network, tá? E do mesmo jeito isso acontece para todos os resources que podem ser tagueados, tá? Se eu ordenar aqui, eu consigo ver subnet por subnet, ou vou abrir uma só. Ele tá também com as tags todas bonitinhas, tá? Falando aqui, ó, essa aqui é privada, a outra privada só que é 2, a pública, como é two-tier, né? Então só tem a parte pública subnet privada, não tem a parte do banco de dados, né? Não coloquei isso, mas olha, para colocar também é um fork que tá lá dentro do código. Ele cria também as hot tables, tudo certinho aqui. Duas privadas, uma para cada NAT Gateway e uma pública já com rota para o Internet Gateway para que a gente consiga ir para a internet, tá? Internet Gateway está criado aqui, vocês já viram, né? Então essa aqui é a parte que eu gostaria de mostrar. O NAT também já está criado aqui. Demo Network NAT 1 e 2, tá? E as rotas todas certinhas. Aí pulando para a parte do ECS, né? Que seria o nosso cluster que a gente vai poder pendurar os nossos serviços. Tem um cluster aqui montado, ele montou o serviço aqui, eu chamei de DevOps API, tá? Tem algumas testes rodando, no caso não pedi para ficar nada muito grande, né? Então só tem uma task rodando. Ele não tem ECS instance porque não estou usando no formato EC2, tá? Então é isso que eu queria mostrar do serviço aqui em si. E aí, essa aqui não é a pipeline ideal, tá, gente? Eu sei que vocês estão acostumados com pipelines muito mais complexas, mas só para fazer o que eu precisava, que era o quê? Ele já terminou aqui, ele rodou, né? O que eu precisava dessa pipeline, né? Eu só precisava que ele fizesse, teoricamente, uma build, né? Colocasse todos os pré-requisitos dentro da imagem que eu queria, né? E mandasse isso para um ECR e o ECS conseguisse usar esse cara, tá? Então, se a gente vier aqui e pegar o ECR, olha que legal aqui, ele já vai estar com a imagem buildada. Opa, errei o serviço aqui, gente. ECR, tá? Já vai estar com a imagem buildada. Vai aparecer aqui pra gente, e é essa mesma imagem que o ECS está usando, tá? E aí, um ponto bacana, se a gente pegar esse cara aqui, a gente vai para EC2,
E é lá onde a gente vai ver o nosso load balancer. Nesse caso, eu não coloquei route free nem nada, tá? Mas como era só para um exemplo, ele tem o target group que ele criou lá no CloudFormation, né? Tem esse carinha aqui, Demo DevOps, DevOps API, e depois ele tem esse load balancer aqui também, que é a partir desse cara que a gente vai ver se funciona, se está funcionando o serviço ou não, tá? Então, vou pegar esse DNS name aqui. Beleza, isso aqui é só uma demozinha que eu tinha, eu estava querendo fazer uma experiência aí. Esse aqui faz parte daqueles projetos que você começa e ficam largados, depois você, sei lá, vai jogar videogame, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas enfim, não vem ao caso, mas vocês verem que estão funcionando aqui o load balancer, né? Então é basicamente essas duas aplicações, ou esses dois exemplos que eu gostaria de mostrar na demo, e tudo isso foi construído com o TurboSphere, né? E rodando uma ordem certinha, né? Então só para a gente ver aqui rapidinho, se eu pegar aqui, se eu for para source, aqui eu tenho alguns pacotes do tudo que eu preciso, mas se basicamente eu fizer, beleza, eu quero ver o que ele subiu para network. Opa, eu preciso dessa variável de ambiente, tá? Configurada. Ele vai pedir isso. Ele mostra para mim o que ele criou e o que ele mandou lá para S3, né? Então, se você pegar aqui no S3, ele vai estar dividido de uma forma bem legal. Os três buckets, um para o CloudFront, né, que é aquele cara que o CloudFront está olhando, os templates aqui dentro e o artifact, né? Então esses foram os três templates que o CloudFormation usou, tá? E isso aqui subiu através do Ansible, ele mandou esses caras e startou uma stack falando para fazer a leitura desses caras, né? E aí tem um zip aqui que eu mandei para cá eu fiz um zip do que eu tinha dentro da minha máquina e mandei aqui só para ele startar a pipeline e eu consegui ver a build rodando lá, tudo mais, e ele tentar fazer o deploy lá, tá? E é isso aqui que ele gera. Então, se você pegar, vamos lá, vamos supor que eu quero pegar o qual que tem aqui? Do SS Fargate, tá? Aí, mesma coisa, ele gera para mim em YAML, tá? Ó, que bacana, ele já pega tudo, pega a descrição do LB, que ele exporta as variáveis, que é isso aqui que a gente consegue ver depois lá no CloudFormation. E depois ele importa o que ele precisa para ele conseguir criar os resources, tá? Então aqui, ó, você pode ver que as subnets eu estou importando de uma network que está criada lá já, né? Então importando o valor desse cara aqui, tá? E como são nomes que não podem ser iguais, então ele já reconhece que, beleza, ele está pegando output, tá? A demo era essa, tá, pessoal? Só mostrar aí todos os resources que ele criou. Eu não passei por todos, ele criou algumas coisas a mais, mas os mais importantes eu acho que eu consegui mostrar para todo mundo, né? Aí, só para a gente concluir e não fugir do nosso tempo, né? É só alegria? Sim, porque a gente consegue desenvolver algumas coisas para que a gente consegue deixar um ambiente com mais maturidade, né? E o que, que isso quer dizer, né? Com o Infrescode, com o TurboSphere ajudando esse cara aqui, CloudFormation, eu consigo criar uma estratégia de disaster recovery, vamos dizer assim, né? Porque eu consigo subir esses módulos desde que eu tenha a conta que eu quero, que é a minha conta alvo, que eu quero lançar tudo isso, eu consigo juntar, eu consigo mandar isso tudo de uma forma bem rápida. E vocês viram, né? Eu rodei o comando, a gente foi falando aqui, e quando a gente terminou, já estava tudo pronto dentro da AWS. Tá certo que eu testei várias vezes, subi várias vezes, sempre um ambiente totalmente limpo, então ele sempre cria, ele sempre sabe, eu sempre sei tudo que eu preciso criar para nesse ambiente, né? Então é um jeito de testar. Pô, cara, caiu uma Z e pô, ou sei lá, uma região da AWS, eu preciso trocar de região. Beleza, eu vou lá, faço alguma parametrização necessária e consigo subir isso de uma forma rápida, tá? Tem vários jeitos de fazer o seu disaster recovery, né? Algumas modalidades, né? Mas isso ajuda, tá? Ter dessa forma, com esses modos ajuda. Flexibilidade, né?
a gente criar as estratégias de Canary Deployment, né? Como eu tinha comentado lá atrás, né? Eu consigo aos poucos ir mandando a minha todo o meu tráfego para um ambiente totalmente controlado, novo, que eu queira testar. Sei lá, 5% do meu tráfego vai para um ambiente novo, a gente vai ver através da monitoração o que isso está acontecendo, se está sendo legal, se não está. É diferente de um teste AB, tá? Mas é para deployment aqui. É, módulos especializados e menos complexos que facilitam a manutenção. Então, ali vocês podem ver que eu tenho um módulo só para criar network, tá? Então, e é só para um network de two-tier, tá? Se eu quiser criar uma de three-tier, eu vou ter que mudar alguns parâmetros, porque eu vou ter que adicionar um CIDR block, 2 CIDR blocks a mais, para ele criar lá a parte do banco de dados, mas eu vou ter que mudar esse módulo, tá? Então, com o módulo especializado, eu sempre sei o que ele vai criar e como ele vai criar. Então, se eu precisar gerar alguma coisa a partir dele, eu vou lá, faço um clone desse repositório, mudo o nome dele, falo, ó, beleza, esse aqui vai ser um network complexo, tá? E mudo algumas coisas, beleza. Então, aí eu já tenho duas formas de começar a construir as coisas, tá? E como vocês viram lá, estava tudo tagueado. Então, a gente consegue fazer o tagueamento desses recursos tudo ali na hora que a gente já faz, né? Que isso é um controle que tem várias requisições, né? E a gente sempre é indagado, pô, cara, cria tag lá para a gente poder controlar o que está sendo criado, para a gente controlar se tiver vários projetos, ou se tiver o que a gente está usando, e se a gente conseguir ver lá no billing e tudo mais, tá? E aí, cara, uma vez que você tem tudo, se tudo der certo, né? Quando tudo der certo, você tem um tempo extra aí para melhorias ou para ir tomar um café com o seu time, bater um papo, tá? Isso é a parte bem legal. Mas aí tem, não falando só do que pode ser o mundo perfeito, eu gostaria de mostrar esses pontos, mas assim, já adiantando, não entender isso como assim impeditivos, tá? Mas como pontos de melhorias, né? Porque para você fazer essa solução, seria legal a gente ter os logs centralizados, né? E assim, não são todos que têm, algumas empresas já têm e tudo mais, mas isso acaba trazendo algumas coisas para se pensar, né? Quanto que a gente vai guardar desses logs, o que a gente vai guardar, por quanto tempo, e são coisas assim que a gente tem que parar um pouco ali e analisar, né? E tirar um insumo, um insight disso, tá? A mesma coisa para, assim, voltando ali para descartabilidade e singularidade, por quê, né? Porque se eu vou criar recursos descartáveis que cumpram os seus papéis, eu não vou poder colocar coisas dentro dele que quando ele for destruído, informações importantes que eu vá precisar futuramente, e isso pode acabar é, danificando ou perdendo alguma informação legal, tá? Mesma coisa para história de externo, tá? Então, quando a gente começa a fazer as soluções de uma forma que, como posso dizer, desacoplada, né? Então a gente não pode deixar estados, se o input e o output tem que ficar, ele começa com o input e o output dele que ele gerou tem que ir para uma fila, tem que mandar mensagem para alguma outra coisa, para que o processo continue e eu não fique totalmente dependente de um lugar só. Então essa parte de externalizar algumas coisas do meu servidor são bem importantes, mas que requerem uma arquitetura diferenciada, uma filosofar sobre isso, como a gente quer fazer, isso depende para cada time ou para cada necessidade, né? Então, o versionamento de código, tá? Isso aqui é bem importante, gerenciamento de releases. Hoje, na squad que eu trabalho também, aprendi assim o pessoal sempre fala, pô, cara, a gente precisa colocar num lugar o que a gente está mudando para change log, o que a gente fez, o que a gente não fez, porque isso salva vidas. E realmente, cara, aprendi que salva muito vidas. Acho que não sei se isso for tarde ou não, mas sei que aprendi isso na pele, tá? Então foi bem bacana. Então a gente para que tudo isso funcione bem, de uma forma legal, a gente precisa ter esse tipo de controle, tá? E aí a gente controla isso no Git, tá? E cada modificação que a gente faz, isso passa por uma esteira de testes, a gente vê se dá para utilizar ou não, de uma forma bem bacana, tá? É,
sincronia entre os times, tá? Para fazer as mudanças, né? É sempre legal ter aquela conversa bacana com todas as partes envolvidas, né? Desde que eles falam, ó, putz, cara, a gente precisa testar uma coisinha aqui, vai mudar isso, isso, isso. Ou eles já colocam na própria esteira que já está pronta lá, e se tiver alguma mudança, eles já sabem falar, pô, a gente mudou isso, isso, pode ser isso, se der algum problema, tá? E monitoração para troubleshooting, tá? E acho que é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, Felipe quer falar alguma coisa, se alguém tiver alguma ressalva, acho que a gente tem um tempinho para perguntas aí. Opa, muito bom, Rafa. A gente está com uma pergunta aqui, cara. Uhum. Só pegar aqui. Qual conceito que ele acabou perguntando? Podem recomendar um bom projeto para começar? Um bom projeto, com alguns módulos prontos, será? Seria? Eu acho que Assim, assim, eu quero começar a mexer com o Troposphere. Qual que seria um exemplo de um bom projeto assim, para dar start nesse, utilizando o Troposphere? cara, assim, se já tiver um conhecimento, assim, sei lá, um pouco da AWS, né, eu acho que seria a melhor coisa começar. Imagina que eu sempre começo do zero, porque eu gosto de testar as coisas no Linux Academy, né? Não fazendo propaganda, tá? Mas é que eu tenho contratado, então eu vou lá, subo um sandbox. Então, cara, começar pelo início ali, que seria criar uma network para você poder usar, tá? Então, instanciar uma VPC, aí dentro dessa VPC subnetar ela, colocar algumas máscaras de rede e falar assim, quero umas subnets aqui para privada e pública, barra 24, alguma coisa do tipo. Acho que seria um bom começo, porque a partir disso eu consigo colocar outras coisas. Aí vocês viram que eu não mostrei, né, mas nos horários ali, o network foi a primeira a ser criada, depois ele criou o SS Cluster, depois ele criou o serviço e por último ele criou alguma coisa que não tinha muita relação com isso, que era o CloudFront, tá? Então acho que para começar seria legal começar a ver essas coisinhas de rede, assim, distanciando bem simplesinho uma VPC. Vou tentar criar uma VPC aqui, vou tentar colocar alguns parâmetros para ela. Acho que seria uma boa forma de começar, tá? Tá, legal. Acho que até pegando como um gancho, Uhum, assim, vamos supor que eu já tenho uma infraestrutura criada. E eu gostaria, foi criada na mão, através do console, daquele que você apresentou lá no começo, e eu quero uhum. começar a utilizar. O que, que você recomendaria? Destruir o que tem lá e fazer, ou tipo, ir modularizando aos poucos? Isso depende da velocidade que você precisa das coisas, eu acredito, tá? Se você já tem Uhum, funcionando, você pode tentar reaproveitar ou começar a pensar em criar esses módulos de uma forma separada ali e aos poucos ir migrando isso, tá? Para tipo ir começando a criar sua rede, ir pensando de uma forma que você consiga pegar tudo que você já tem, já que você já tem um desenho disso, você começar a transformar isso num módulo e aos poucos ir mudando isso. Por quê? Porque aí vem aquele item do disaster recovery, né? Então imagine que uhum, acontece alguma coisa com a sua rede ou com seus resources e você só tem metade dela automatizada. Se você não tem a base, ou se você só tem a base e não tem o resto, talvez isso acabe não fazendo tanto sentido. Sempre faz sentido você ter alguma coisa automatizada, tá? Não tirando mérito uhum. disso. Mas pensando no Disaster Recovery, que você consegue subir a sua conta inteira e deixar isso funcionando já, do jeito que a gente mostrou aqui no demo, eu acho que seria legal fazer essa migração aos poucos e ter tudo assim, no mundo ideal, né? Ter tudo assim modularizado e subindo por comandos para você ter um self-healing também depois na sua infraestrutura, você conseguir fazer uma fonte de verdade só, né, que seria o seu código, sem precisar entrar em um war room se alguém chegou e mudou alguma coisa na sua conta, tá? Eu sei que vai ter políticas de permissionamento, tudo bem, mas pode acontecer, tá? Então acho que seria legal ter isso em mente, tá? Eu só esqueci de colocar as referências e isso aqui, tá? Mas é isso. Não sei se Legal. que. Acho que tem mais uma pergunta, dá tempo para mais uma aqui. O Amari Hideki fez uma pergunta bem clássica, cara, entre um troposfera. Qual que é a Uhum. vantagem ou desvantagem comparando ele com o Terraform? Com o Terraform, legal. Cara, eu gosto bastante de Terraform também. Eu só tentei apresentar uma outra visão, né? Uma outra ferramenta.
Mas assim, o Terraform, ele tem o HCL dele, né? O próprio Amaury comentou uma vez que tinha um CDK, um CLI, para a gente usar o Python também, mas pensando na diferença, é que o Troposphere ele cria templates para o CloudFormation, né? E é o CloudFormation que cria toda essa infraestrutura, né? No caso, ele cuida dos estados, ele consegue ver o que tem lá já na conta, o que não dá para criar porque é repetido ou coisa do tipo. E o Terraform não, o Terraform você acaba criando, você tem que tratar como ouro o TF state dele, né? Porque ele assim é o mais importante ali, porque no TF state você vê tudo que tem dentro, você faz um refresh ali e faz uma comparação, né? Um diff ali, né? Do que você quer subir com o que já tem na sua conta, tá? Então, acho que essa é a maior diferença também entre os dois, tá? Tem uma série de diferenças, mas você tem que cuidar do seu arquivo de estados no Terraform. O CloudFormation já faria isso pra gente, tá? Ele faz isso de formas diferentes, tá? Não vou dizer que ele é melhor por conta disso, mas ele faz. Então, mas o Terraform também, cara, ele tem a própria linguagem dele, né? Tem o HCL que você tem que aprender um pouquinho. A curva de aprendizado acho que é bem baixa, bem fácil, né? Bem tranquilo de aprender, mas tem que aprender também. E aí outro ponto, eu acho que os dois eles mexem com a API, né? Só que o Terraform ele já mexe com a API diretamente, ele tem lá toda a biblioteca deles para interagir com a API diretamente, né? Sem ter um CloudFormation na frente, né? Que eles são os concorrentes, né? Então o CloudFormation fica ali na frente para interagir com a API também, né? Mas eu acho que, assim, principalmente essa parte do F-State que você tem que cuidar, e a linguagem que é um pouco diferente, né? Você não vai usar Python. Talvez agora, acho que agora dá para usar, mas nesse caso, pensando que você vai ter que aprender o HCL. E acho que é essa a diferença, assim, Legal. que eu vejo Ah, agora, né? legal, cara. Não, muito bom. Vi que não tem mais perguntas, mas aí, putz, cara, agradecer aí pela baita aula que você deu aí sobre o troposfera, muito bom mesmo. E daí, pessoal, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Aí tá os links para entrar em contato com a gente. Se você tiver alguma dúvida, que querem falar no privado, ou até uma outra questão que vocês querem entrar em contato, fiquem à vontade. Nos sigam. Lembrando que esse webinar vai ser gravado e disponibilizado no nosso canal no YouTube. Beleza? Bom dia a todos. Obrigado novamente, Rafa. E é isso aí, pessoal. Valeu pela Valeu, presença. pessoal. Obrigado pelo tempo de todos aí. Fico feliz. Até mais. Valeu.